Graça e paz, meus irmãos. Que maravilha poder ver a igreja assim cheia. Na minha experiência pessoal, estar na casa de Deus durante a semana é o melhor momento. A gente fica guardando o momento para estar na casa de Deus. Nós somos chamados para isso, nós somos criados para isso, para juntos louvarmos, adorarmos o nome do Senhor. São todos muito bem-vindos. Como já foi dito, hoje, como sendo o último dia do ano, é maravilhoso passar esse momento na casa de Deus, ouvindo a instrução da sua palavra e cantando esses louvores. Eu peço aos irmãos que abram, por favor, o livro dos Salmos, Salmo de número 100, verso 1 ao verso 5, que dizem assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos orar? Senhor, como o nosso coração se enche de louvor e de gratidão, neste momento em que podemos ouvir tantos testemunhos maravilhosos sobre a obra missionária que tem sido realizada e a oportunidade que Tu nos tens dado de contribuirmos com os nossos dízimos e ofertas e ao mesmo tempo vendo a expansão do Teu reino sobre a terra. Nós nos alegramos imensamente por isto. O nosso desejo, o nosso anseio é que a Tua palavra seja divulgada a todas as nações. Dá-nos prazer, alegria de participarmos de tão grandiosa obra que o Senhor mesmo nos chamou para realizar. Nós queremos também, Pai, nos alegrar na Tua presença, neste momento que estamos aqui reunidos na Tua casa, no último dia do ano, para invocarmos o Teu nome e bendizer-lhe por todos os atos maravilhosos que o Senhor realizou no passado. E fazemos tudo isso, Senhor, com tremor no nosso coração, pois sabemos que estamos diante de um Deus que é santo, que é poderoso, que é majestoso, que é sublime, e que diante de Ti, todos os povos e toda a natureza, todo ser criado, se curva e reverencia, porque não há ninguém semelhante ao Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor, através da instrução da Tua palavra, fales aos nossos corações, fortaleça-nos a fé e dá-nos discernimento para caminharmos nesta vida observando os preceitos do Senhor. Nós Te pedimos a Tua bênção e oramos assim no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos diante de um novo ano. Nestes momentos, todos nós paramos para fazermos várias reflexões. Alguns consideram que o primeiro dia do ano, ele não é nem um pouco diferente de qualquer outro feriado que nós já experimentamos durante o ano. Para outros, o primeiro dia do ano é um dia de melancolia, porque tem a oportunidade de olhar para trás, verificar todos os eventos que aconteceram, e alguns sofrem aquela sensação de tristeza, de frustração. Tantos projetos que não foram realizados, tantos sonhos que não foram atendidos, tantos prejuízos talvez que sofremos, lutos que tivemos que enfrentar, e agora temos que chegar no primeiro dia do ano sem as alegrias que nós projetamos no início deste. Por isso, o primeiro dia do ano, para muitos, é um dia de melancolia, de tristeza, pois se sentem só e ainda perturbados por uma consciência que convence de que a vida passou e nada foi devidamente aproveitado. Mas, para outros, esse primeiro dia do ano é uma oportunidade para especular o futuro. Bom, o passado não foi como eu gostaria que fosse, mas eu tenho agora a oportunidade de rever os meus conceitos, rever os meus projetos, as minhas expectativas e tentar acomodar melhor a minha vida, aquilo que está para vir. E neste momento, o que muitas pessoas fazem nesta revisão é renovar os seus planos. E é comum nesses primeiros dias do ano nós fazermos muitas promessas diante de Deus. É bem provável que neste momento muitos estão reunidos nas igrejas, envolvidos por um sentimento triunfalista,
de que eu farei, eu determinarei e todas as coisas concorrerão para aquilo que eu concebo nos meus planos e nos meus projetos. É notável que o primeiro dia do ano, primeiro dia do novo ano, provoca grandes anseios na vida humana em todas as nações. Nós ligamos a televisão aí por volta de 11h59 da noite e nós vamos ver como as nações no mundo todo estão celebrando a passagem do ano. Por quê? Porque as pessoas reagem assim, porque elas, independente de qualquer religião, elas percebem que o tempo está passando rapidamente e a vida está se tornando cada vez limitada. Então a passagem de ano, chegar no final do ano, encarar um novo ano, é uma experiência que geralmente causa essa ansiedade. E por isso que nós temos as mais variadas reações diante de uma data como essa. No fundo, todos sabem que um dia não passarão de um ano para o outro, mas terão que passar de uma vida para outra vida, cuja condição será irreversível. Então, quando nós chegamos numa data como essa, nós sofremos uma inquietação instintiva de que alguma coisa está para acontecer. Não foi sem motivo que Moisés suplicou a Deus no Salmo de número 90, verso 12, com essas palavras: ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ele tinha compreendido que a vida humana ela é passageira e que mesmo no melhor dos seus dias, palavras de Moisés, a canseira e o enfado estão presentes. E o pior, apesar de todo o esforço, no cansaço, no enfado, nenhuma dessas experiências pode impedir que nós tenhamos que enfrentar a morte, o maior dos nossos inimigos. Então, diante desta realidade crua, impactante, Moisés demonstrou interesse por algo muito mais sublime e muito mais significativo. Ele pediu a Deus sabedoria para que vivesse preparado para a eternidade. O tempo passa, todos os meus esforços produzem apenas cansaço, enfado, e nenhum dos meus esforços pode impedir que eu enfrente o dia da minha morte. Então, Senhor, dá-me sabedoria para viver de tal modo que eu tenha que entrar no estado da eternidade, preparado pela Tua santa palavra. Seria desastroso para cada um de nós, para todos nós, não considerar que o fim principal da nossa vida é glorificar a Deus e desfrutar da sua presença para sempre. Do contrário, ela se tornará apenas em um ciclo de rotinas viciadas e sem sentido. Nós levantamos cedo, trabalhamos até tarde, e aí no outro dia repetimos o mesmo ciclo, e repetimos, e repetimos, e repetimos, e repetimos. E chega um momento que parece que nada está fazendo sentido, porque o único projeto de vida que pode nos dar sentido é de buscarmos a Deus e desfrutarmos da sua presença para todos sempre. Paulo disse em Romanos capítulo 11, verso 36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Portanto, glorificar a Deus não é apenas reconhecer quem Ele é, ou cantar cânticos que afirmam suas virtudes, mas viver conscientes de que todos nós pertencemos a Ele. Por quê? Porque Ele é o Senhor da nossa vida. Se nós pertencemos a Deus, Ele tem poder, Ele tem governo, Ele tem senhorio, Ele tem ascendência sobre nós, Ele tem governo sobre nós. Também reconhecer, glorificar a Deus é reconhecer a nossa dependência dEle. Nós dependemos da palavra de Deus como alimento que nos permite viver a vida espiritual de uma maneira saudável, e nós precisamos nos dedicar às orações, porque pelas orações nós estamos falando com Deus. Ele fala conosco pela palavra, nós falamos com Ele pelas orações, e assim nós alimentamos a nossa relação com Ele. Também glorificar a Deus é comprometer todos os nossos objetivos em função dEle, porque Paulo mesmo disse: para Ele são todas as coisas, a Ele, pois, a glória eternamente. Amém.
todos os nossos planos, todos os nossos projetos, as nossas aspirações, nossas expectativas precisam ser organizados para este fim principal, de glorificar a Deus. Deus tem que ser o centro, Deus tem que ser o motivo, Deus tem que ser a causa. Senão, nenhum dos nossos projetos de vida, por mais suntuosos, por mais impressionantes que sejam diante dos homens, no final da vida, eles não poderão em absolutamente nada contribuir para o estado eterno que cada um de nós haverá de enfrentar. Meu objetivo aqui será de estimular essa santa consciência de que a nossa vida deve ser centrada em Deus e também na gratidão a Ele, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Este salmo, ele não tem uma autoria declarada, e seria infrutífero especular qual seria o autor. O fato é que este salmo ele não tem um autor conhecido, e ele foi dedicado, como o próprio texto mesmo diz, salmo de ações de graças. Ele foi dedicado para ser cantado na transição do povo, na peregrinação do povo, na entrada do povo na cidade de Jerusalém, rumo ao templo onde eles ofereceriam frutos ou ações de graças a Deus. E eu estou organizando essa passagem aqui em duas partes, apenas 2 argumentos do autor para facilitar o nosso entendimento sobre o que a passagem da palavra de Deus diz a cada um de nós. Primeiro, uma convocação para o culto a Deus, verso 1 até o verso 3. O salmista está aqui focalizado, enfatizando essa convocação, dizendo para todas as nações: venham celebrar na presença de Deus, venham para a casa de Deus, venham prestar-lhe culto. Versos 1 ao verso 3. A última parte, o salmista, ao que tudo indica, está dedicando aqui as suas instruções para aqueles que atendem um chamado. Então, esses que atenderam um chamado, quais são as instruções que eles devem observar? Então, vamos mais uma vez ler o que diz aqui o verso 1 ao verso 3, onde o salmista está fazendo esta convocação para a celebração do Senhor. Ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Se você observar todos esses versos, toda essa passagem, nos 5 versos, cada um deles faz menção de Deus como motivo central das festas, da alegria, do serviço, das ações de graças, dos cânticos e dos atos redentivos. E nesses versos 1 e 2, o salmista faz 3 apelos aos povos. O primeiro apelo que o salmista faz está no verso 1, onde ele diz: celebrai com júbilo, ou seja, todos devem celebrar ao Senhor, todos os povos, como Israel festejava com cânticos, com orações, com instrumentos de música e muita comida. Assim, todos se alegravam na presença de Deus. E o salmista está dizendo para todos os povos: vocês precisam celebrar na presença de Deus. Festa de crente é diferente. Festa de crente é diferente. A nossa festa, a nossa celebração, a nossa alegria é demonstrada no ajuntamento do povo de Deus, onde o Senhor ali ordena a sua bênção, e podemos entoar cânticos, fazer orações, usar instrumentos para música, e assim nos alegrar na presença do Senhor. E o salmista, reconhecendo a beleza do culto a Deus, o significado do culto a Deus, reconhecendo o prazer de estar na presença do Senhor, ele está dizendo para todos os povos: venham, celebrem na presença do Senhor. Este é o primeiro apelo que ele faz. O segundo apelo, na sequência, é um apelo para que todos possam servir ao Senhor com alegria. O serviço aqui se relaciona ao culto antigo. Como que as pessoas antigamente, no contexto da antiga aliança, prestavam culto a Deus? As pessoas faziam isso através de ritos de sacrifícios, oferendas, votos, porque assim o povo estava afirmando a sua aliança com Deus. Então eles iam para o templo, eles ouviam a leitura do texto sagrado pelos sacerdotes, eles ofereciam as suas ofertas, algumas como ações de graças, outros para expiação dos seus pecados. Ali eles tinham a oportunidade de confessar os seus pecados e saírem daquele ambiente conscientes de que Deus havia lhes perdoado os pecados.
E eles chegavam no templo cantando, saíam do templo cantando, e desta maneira eles desfrutavam do culto na presença do Senhor. Então, quando o autor aqui diz: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, o salmista está descrevendo o que as pessoas devem fazer diante do Senhor quando elas se aproximam para celebrar. O terceiro apelo está aí: apresentai-vos a ele com cântico. Os cânticos faziam parte das festas do povo de Israel, expressavam a sua confiança e a sua felicidade na presença de Deus. Este salmo, por exemplo, ele era um cântico tradicionalmente cantado pelos judeus. Deus, ele não está interessado, meus irmãos, em uma adoração secreta, sigilosa, resignada, tímida, isolada. Pelo contrário, Deus quer que todos os povos publicamente e com júbilo celebrem o seu nome com alegria e com cânticos na presença dele. Com cânticos na presença dele. Você quer fechar os seus olhos na hora dos cânticos? Feche os seus olhos. Você quer levantar as suas mãos? Levante as suas mãos. Levante a sua voz. Você não quer levantar as mãos, não quer fechar os seus olhos? Não tem problema, mas louve a Deus, abra a boca, cante louvores. Deus quer que nós lhe apresentemos cânticos que afirmam a nossa confiança e a nossa alegria de estarmos na presença do Senhor. O pastor John Piper diz que não haverá salvação, e a verdadeira adoração entre as pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. Enquanto as pessoas não ouvirem o Evangelho, não haverá a verdadeira adoração. Por isso, missões existem por causa da falta de adoração no mundo. Como que as pessoas celebrarão o nome do Senhor? Como este texto poderá ser uma realidade se nós não olharmos para o mundo em que nós vivemos, as circunstâncias de relacionamentos nas quais cada um de nós interagimos, como um campo missionário? As pessoas precisam ouvir a respeito de Yahvé. As pessoas precisam ouvir a respeito do Deus de Israel. As pessoas precisam ouvir a respeito do Deus vivo e verdadeiro. Sem isto, elas não oferecerão a Deus cânticos de louvor que devem ser entoados àquele que unicamente é digno de recebê-los. O Salmo, portanto, é uma convocação para o culto a Deus, acompanhada de deveres missionários claros, pois os demais povos também são convocados a celebrar, servir e apresentar-se diante de Deus com cânticos, após conhecê-lo, bem como as maravilhosas obras das suas mãos. E esta convocação, estes 3 apelos que o autor faz, ele faz baseado também em 3 motivos, que nós encontramos aqui no verso 3. No verso 3, primeiramente, o salmista apresenta como motivo a pessoa de Deus, porque ele diz: sabei que o Senhor é Deus. Reconheçam que Ele é Deus. Num contexto de idolatria, num contexto de esterilidade espiritual, anunciar que Deus é o único verdadeiro, vivo e verdadeiro Deus, é motivo para que os povos então se reúnam em Jerusalém e prestem culto a Deus, porque enfim encontraram aquele que é único e verdadeiro. Porque os povos adoram aqueles que eles mesmos fabricam com as suas mãos, mas Deus não foi criado por ninguém. Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Diferente de todos os deuses da terra, Deus é aquele que soberanamente criou todas as coisas, e se Ele criou todas as coisas, não há circunstância, por mais que pareçam para mim impossíveis de serem alteradas, não há circunstância que Deus não possa alterar pelo seu eterno poder. E essa apresentação de que o Senhor é Deus, é uma declaração, é uma afirmação que contrapõe com todos os deuses da terra. Ele é Deus. Este é o motivo porque os povos devem se reunir para adorar o Senhor. Segundo, o salmista indica aqui como motivo o poder de Deus. Primeiramente, ele toca num assunto muito importante para a existência humana:
a nossa origem. Saber de onde viemos, onde estamos e para onde iremos é uma questão crucial para a existência humana. E o salmista informa qual é a nossa origem. Diz o texto: foi Ele quem nos fez. Ou seja, Deus é o nosso Criador. Ninguém mais possui esse status, somente Deus. E portanto Ele deve ser celebrado, porque Ele nos criou, Ele nos fez, Ele é a nossa origem. E o salmista também declara não apenas a nossa origem, mas também o governo de Deus, quando ele diz: e dele somos. Ele apresenta primeiramente a pessoa de Deus, saber que o Senhor é Deus, o seu poder, porque Ele nos criou, e o seu governo, dele somos. Mas também ele termina mostrando como terceira razão, terceiro motivo, porque nós devemos celebrar o nome do Senhor, é por causa do propósito que Ele estabeleceu para cada um de nós. Diz o salmista ainda no verso 3: somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Nós que não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Nós que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos. Agora somos o povo de Deus, somos o rebanho do Senhor. Não somos mais ovelhas desgarradas, que estavam caminhando silenciosamente para um grande e eterno abismo. O Senhor, como nosso pastor, nos resgatou e nos colocou dentro do seu aprisco, a família de Deus, o corpo de Cristo. O edifício edificado sobre pedras vivas, a pedra angular que é Jesus Cristo. Isso nos faz lembrar esta descrição de que somos todos nós o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Nos faz lembrar do Salmo 23, verso 1, onde o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Um pastor, naquela época, era mais do que um mero fazendeiro. Era um guia, era um protetor, era um provedor das ovelhas. Ele cuidava de todas as necessidades das ovelhas. Bastam ler o que diz no restante do Salmo 23. Como pastor, cuida do seu rebanho, leva para os pastos verdejantes, para as águas de descanso. O pastor é esta figura que está presente no meio das ovelhas, cuidando, alimentando, protegendo, guiando, sustentando em todas as suas necessidades. Portanto, não deve ser surpresa para nenhum de nós que esta mesma imagem tenha sido usada para retratar o relacionamento de Deus para com as suas ovelhas, para com o seu povo, como motivo para atendermos o chamado que está diante de nós, que nós devemos adorar. Nós somos o povo de Deus. Esse é o motivo para nos deslocarmos das nossas casas no meio da semana e apresentarmos a Ele a nossa celebração, os nossos cânticos com alegria, porque nós não éramos povo, mas agora nós temos povo, agora somos povo. Nós não tínhamos identidade, mas agora nós temos identidade. Nós estávamos servindo a nossa natureza, estávamos andando segundo o curso deste mundo, mas aprove a vontade de Deus nos resgatar e nos fazer um povo belíssimo, com todas as complicações que temos nas nossas emoções, nos nossos relacionamentos, nas nossas memórias. Cristo Jesus pegou o escrito de dívida que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, e encravou na cruz. E ali Ele cancelou toda a dívida. Ali Ele expôs publicamente principados e potestades, à ignomínia, ao opróbio. Ali Jesus expôs todos os nossos inimigos ao vexame. Foi na cruz que Jesus triunfou sobre o nosso pecado. Foi na cruz que Jesus triunfou sobre os nossos inimigos. Custou o sangue de Jesus, o nosso supremo pastor, que fez de cada um de nós agora povo, o povo de Deus. Por isso, nós nos alegramos na presença do Senhor. Eu olho para o Senhor e eu contemplo o seu caráter cuidadoso, protetor, provedor, presente, misericordioso. Eu só tenho motivos para adorar a Deus. Se eu olhar para a minha circunstância, talvez eu não vou me empolgar tanto. Estava falando agora há pouco com uma irmã pelo telefone, dizendo, tudo é uma questão de perspectiva. Se nós olharmos para Deus, nós sempre teremos motivos para o adorarmos. Mas se nós ficarmos olhando para as nossas circunstâncias,
A nossa adoração, o nosso culto, a nossa celebração, ela será circunstancial, provisória, será inconstante, porque nós vamos depender de algumas experiências, de algumas condicionantes que se encontram nas nossas circunstâncias. Mas se nós olharmos para o Senhor, quem Ele é, independente das nossas circunstâncias, sempre teremos um coração cheio de júbilo na presença do Senhor, por quem Ele é, não por causa das nossas circunstâncias, mas por quem o Senhor é. A segunda parte do texto, aqui o salmista dá as instruções para aqueles que atendem esta vocação, esse chamado. Verso 4 e verso 5: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Esta segunda parte do Salmo, como eu já mencionei, nós encontramos aqui algumas instruções para aqueles que estavam atendendo o chamado. Eles deveriam, como diz o texto, atravessar as portas. Estas são as portas da cidade de Jerusalém, e rumo aos átrios do Senhor. Entrai por suas portas, está se referindo às portas da cidade, com ações de graças, e nos seus átrios. Então, os povos entrando na cidade de Jerusalém só deveriam ter um endereço. Não era a casa do Joãozinho, não era a casa da Marinha, não era a padaria, não. Todos tinham que ir imediatamente para o templo, para a casa de Deus, para o lugar da adoração. E como ele mesmo disse, entrai nos seus átrios com hinos de louvor. O povo deveria louvar ao Senhor por essas razões. Primeiro, a perfeição do caráter de Deus. Diz o salmista, porque Ele é bom. Verso 5: o Senhor é bom. O Senhor é bom. A palavra traduzida como bom aqui significa perfeito, e se relaciona com a qualidade moral de Deus, no sentido de que Ele é santo e perfeito em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Este adjetivo, tov, em hebraico, é o mesmo que nós encontramos em Gênesis capítulo 1. À medida que Deus foi criando as coisas, Ele se satisfez, Ele se agradou. Por isso foi declarado, é bom, é bom, é bom. E lá no verso 31 do capítulo 1 de Gênesis diz, é muito bom. Deus olhando para tudo o que tinha feito, Ele disse, é muito bom. É a mesma palavra que aparece aqui no Salmo de número 100. Essa palavra, tov, em hebraico, significa aquilo que é agradável, aquilo que é estimável, completo, perfeito. E por quê? Porque que tudo que Deus fez nos atos criacionais, Ele chegou à conclusão de que é bom. Porque a criação, conforme lemos lá na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 2, parágrafo 2º, o Senhor manifesta na sua criação a sua própria glória. Então a criação, ela estava refletindo o caráter de Deus. Por que as obras da criação são boas? Porque o Criador é bom, é perfeito, é estimável, é completo, é satisfatório. Deus age de modo correto e justo em tudo que faz, e isto é motivo suficiente para reconhecermos quem Ele é e o que Ele tem feito ao longo da história das nossas vidas. O Senhor é bom. Os povos estão entrando em Jerusalém, dirijam-se até o templo, e ali, em reconhecimento de quem Ele é, Deus é bom, ofereçam celebrações na sua presença. Segunda razão é porque o Senhor é misericordioso. Diz o texto no verso 5, a sua misericórdia dura para sempre. Meus irmãos, por causa dos nossos pecados, da nossa rebeldia, por causa da nossa intransigência, por causa desta dureza muitas vezes que nós apresentamos no nosso coração, nosso orgulho, nós somos afastados da comunhão com o Senhor. E porque somos afastados da comunhão com o Senhor, a palavra de Deus perde o sentido para nós, nós perdemos o prazer nela. Oração é uma experiência sem significado, dispensável,
e aos poucos nós vamos degenerando a nossa condição espiritual, vamos perdendo o interesse pelo povo de Deus, vamos perdendo a alegria de estarmos nesse ajuntamento, neste culto. O pecado, ele nos fez perder a condição original que nós possuímos em Adão, a condição moral, que nos torna e nos tornava ou nos tornaria dignos de estarmos na presença de Deus e desfrutarmos dos seus benefícios. Contudo, o Senhor, apesar do pecado e dos danos que o pecado causou em cada um de nós, o Senhor, Ele providenciou um meio para que todos nós fôssemos perdoados. No passado, na antiga aliança, as pessoas alcançavam a expiação, a redenção, a remissão dos seus pecados, através de sacrifícios expiatórios, através de animais, e também pela mediação dos sacerdotes. Somente os sacerdotes poderiam administrar os sacrifícios no altar. E assim, as pessoas, elas recebiam da parte de Deus perdão dos seus pecados. E se não fosse assim, por essa providência de Deus no passado, a absoluta santidade de Deus, revelada por sua ira justa, penalizaria o povo dramaticamente. Nós seríamos completamente consumidos pela santidade de Deus. Jamais poderíamos nos aproximar dele. Jamais. Em Lamentações capítulo 3, versos 22 e 23, nós lemos o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Nós só estamos aqui, certos de estarmos na presença de Deus, por causa das misericórdias do Senhor. O Senhor, Ele é bom, o Senhor é misericordioso, mas o Senhor também, como termina o Salmo, declarando que o Senhor é fiel, e a sua fidelidade é de geração em geração. Ela é contínua, ela é constante. A garantia dessas promessas repousa no caráter de Deus e no fato de que Ele nunca muda. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será para todo sempre. E porque Deus nunca muda, as suas promessas, elas são altamente confiáveis. Altamente confiáveis. Ele não muda de opinião. Aquilo que Deus determinou, decretou na eternidade, há de se cumprir com fidelidade. O Senhor é honesto, constante, confiável, perfeitamente íntegro e cumpre as suas promessas. Olha o que Moisés disse em Deuteronômio capítulo 7, verso 7 ao verso 9. Deuteronômio capítulo 7, verso 7 ao verso 9. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a seus pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Deus é fiel. Deus é fiel. Nós fazemos promessas hoje, amanhã já nos esquecemos delas, mas o Senhor não é assim. As suas palavras jamais passarão. O Senhor cumpre cada uma das suas promessas. E por isso, embora não seja possível nos apegar às circunstâncias da nossa vida e aos projetos que especulamos para o futuro, nós temos o Senhor, que é uma rocha sólida, firme, que podemos depositar toda a nossa confiança. Eu quero terminar fazendo aqui 2 considerações finais para o nosso aprendizado. Primeiro, não são poucas as vezes que, sendo o povo de Deus, dedicamos mais tempo nas nossas orações pedindo bênçãos e bênçãos e bênçãos, especialmente em uma ocasião como esta. Final do ano, o ano se aproximando, esse é um momento oportuno para fazermos muitos pedidos a Deus. E não há, meus irmãos, qualquer problema nisso, nenhum problema, até quando nós deixamos de olhar para Deus, para olharmos para as nossas necessidades, como se elas estivessem no centro da nossa fé. Como se Deus fosse
um coadjuvante. E as nossas necessidades é o grande núcleo da nossa fé, a grande expectativa da nossa vida. O que justifica a nossa vida, nossas expectativas. Aí sim, nós temos um grande problema. A grande verdade é que não merecemos qualquer bênção da parte de Deus. E quando as recebemos, nós recebemos simplesmente porque Deus é bom. É porque Deus é bom. Não é porque eu sou inteligente, não é porque eu sou dedicado ao trabalho, não é porque eu sou da família tal, não é porque eu estou na vida cristã há muitos anos, não é por nada dessas coisas. Se nós obtivermos alguma bênção, algum favor, algum benefício no próximo ano, nós precisamos reconhecer que nós obtivemos por causa da bondade de Deus, da misericórdia do Senhor. Assim, olhando para todo este ano de 2021, é certo que nós não atravessamos apenas por problemas, nós tivemos muitos momentos alegres, muitos livramentos, muitas bênçãos, incontáveis bênçãos. Podemos hoje olhar para trás e reconhecer que o Senhor, na sua bondade, Ele nos abençoou, não por nós, mas por causa da sua misericórdia. Precisamos aprender a reconhecer as bênçãos que já temos recebido, mais do que as dificuldades que nós enfrentamos. Isso nos ensina a sermos gratos de coração em todo o tempo. Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele não ensinou que nós devemos agradecer a Deus por tudo, mas em tudo. Em tudo. Ou seja, a ter uma atitude de gratidão em meio às mais variadas experiências da vida, boas ou ruins, porque Ele continua sendo bom, mesmo quando as nossas circunstâncias deixam de ser como nós gostaríamos que elas fossem. A ingratidão, meus irmãos, a ingratidão a Deus é uma atitude da rebeldia humana. Não é à toa que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, verso 10, ele disse: porquanto, se referindo aos gentios, que tendo recebido a revelação de Deus, negando a revelação de Deus, como diz, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. A ingratidão é uma atitude da rebeldia humana. Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, verso 1 a 2: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. E a lista continua. Nos últimos dias, à medida que a iniquidade aumenta na terra, os homens vão se tornar ingratos, porque ingratidão é uma condição, é uma atitude, é uma conduta de pessoas rebeldes para com Deus. Mas a gratidão a Deus corresponde a uma atitude de submissão. O salmista, no Salmo número 107, verso 1, ele disse: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Paulo diz em Colossenses 3,17: em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Nós só somos gratos se formos obedientes à palavra do Senhor. Todas essas virtudes que vimos da parte de Deus, bondade, misericórdia, fidelidade, combinadas, revelam que não há ninguém como Ele, e nos convencem a lhe oferecer ações de graças, como diz o Salmo, e hinos de louvor. Ninguém tem mais poder de dar, manter e tirar a vida. Ninguém guia, protege e cuida como Deus. Ninguém é tão glorioso e santo como Deus. Ninguém ama com o mesmo amor leal e eterno como Deus. Ninguém mais cumpre promessas como Deus cumpre as suas promessas. Não há ninguém como o Senhor. Não há ninguém como o Senhor. Ele deve ocupar o centro da nossa atenção, dos planos da nossa vida. Sua palavra deve ser dignamente aceita como autoridade final para corrigir os nossos pensamentos, relacionamentos, sentimentos, os nossos desejos.
Se não considerarmos aquilo que o salmista diz no verso 3, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Se nós não considerarmos aquilo que o salmista está afirmando aqui, seremos destinados a uma infelicidade pessoal e também familiar. Deus tem que ser o centro da minha vida, Deus tem que ser o centro da minha casa, Deus tem que ser o centro do meu casamento, Deus tem que ser o centro dos meus negócios, Deus tem que ser o centro das minhas relações humanas, uns com os outros. Se não for assim, a nossa igreja deixará de ser uma casa de oração e passará a ser um teatro, onde o pastor e os demais membros da igreja apenas estarão fingindo viver uma espiritualidade verdadeira, quando na verdade estão apenas exercitando rotinas, ritos vazias da fé, do amor e do temor do Senhor. E a sociedade continuará provando de prazeres provisórios enquanto caminha para uma eterna aflição. Deus precisa ser o centro da nossa vida e dos nossos projetos. Mas se nós vivermos confiados em Deus e nas suas promessas, então a nossa felicidade e gratidão serão permanentes, porque somente Deus é a fonte da verdadeira satisfação. Em último lugar, nós não podemos deixar de refletir sobre o núcleo central da revelação da palavra de Deus, a pessoa de Jesus. Podemos viver, meus irmãos, positivamente em um mundo negativo. No ano passado, nós estivemos vivendo momentos muito dramáticos com essa pandemia. E as autoridades que estavam nas melhores condições para nos orientar, ainda estavam tentando entender o que estava acontecendo, quando milhares de vidas estavam sendo ceifadas. Outras sendo atormentadas por sequelas dessa doença e também dominadas pelo medo, pelo pânico. Chegamos no mês de novembro, parece que já estava terminando essa pandemia. Começou a haver até um certo relaxamento na sociedade, quando de repente a coisa estourou novamente. Testemunhamos aquilo que aconteceu, por exemplo, na cidade de Manaus. Não demorou muito, chegamos no mês de abril e testemunhamos índices de contaminações e de mortes mais do que dobrados em relação ao mês de junho e julho do ano passado, quando achávamos que aquilo era o pico. Tudo isso nos assustou, tudo isso nos amedrontou. Tivemos que enfrentar muitas lutas. Mas este salmo, ele nos mostra, nos ensina, nos instrui que é possível vivermos de uma forma positiva em um mundo que é negativo, oferecendo ações de graças e louvor a Deus, mesmo que neste mundo nós não encontremos razões para isto, porque a razão da nossa celebração não está neste mundo, mas na pessoa de Deus, na pessoa do Senhor. Como nós lemos aqui no verso 5, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Nunca sabemos o que vai acontecer amanhã. Eu não gostaria de compartilhar com os irmãos uma mensagem que poderia talvez alimentar uma falsa expectativa. Mas o meu intuito, como eu já declarei no início, é que nós nessa noite olhemos para o Senhor como o centro da nossa vida. Quanto ao amanhã, nenhum de nós sabe o que vai suceder. Nenhum de nós. E só de pensar nas possibilidades diante das quais estamos vulneráveis, já dá um temor no nosso coração, já dá um tremor na nossa vida. Tiago disse no capítulo 4, verso 14: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Apesar de não sabermos quais experiências teremos que viver no próximo ano, nem como elas afetarão a nossa vida, sabemos que duas coisas nunca mudarão. Primeiro, o Senhor é Deus. Verso 3, parte A. O Senhor é Deus. Segundo, parte A do verso 5. O Senhor é bom. Nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã, mas isto não vai ser alterado. O Senhor é Deus e o Senhor é bom. Isso deve encher o nosso coração de confiança, de alegria e de gratidão, pois Ele continuará governando a nossa história e nos dirigindo de acordo com a sua misericórdia. E Ele exerce essa misericórdia a nosso favor pela mediação do seu Filho Jesus Cristo. Ele é superior aos sacerdotes da antiga aliança,
Pois se pela ofensa de um reinou a morte, por ele recebemos a vida. Ele assumiu a nossa culpa para que nele fôssemos justificados. Seu sangue foi eternamente eficaz para a remissão dos nossos pecados. E no livro de Hebreus, ele é descrito como nosso sumo sacerdote. O templo para o qual as nações estavam sendo convocadas a apresentar a Deus um culto, ele era dividido em 3 átrios. 2 deles eram reservados apenas aos sacerdotes e ao sumo sacerdote. O chamado santuário, ele tinha 2 recintos. No primeiro, os sacerdotes tinham acesso, mas no átrio interior, conhecido como Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote tinha acesso uma vez ao ano. O povo não entrava no santuário, o povo ficava do lado de fora. E o primeiro ambiente, o primeiro átrio, ali havia divisões para os levitas, para os homens e para as mulheres. E do outro lado do muro havia o chamado pátio dos gentios. Eles ficavam do lado de fora do santuário, dentro da área do templo. Mas no santuário só entravam os sacerdotes. Só eles. O povo era representado por eles e não tinha acesso. E indiretamente, o Salmo de número 100 cria a expectativa messiânica de entrar nos átrios do Senhor. Algo que só aconteceria permanentemente através de Jesus Cristo quando Ele viesse. E Ele veio, e em nosso lugar cumpriu toda a justiça de Deus. Portanto, hoje temos livre acesso à presença de Deus para celebrarmos a sua presença com alegria, por causa daquilo que Ele fez e por causa daquilo que Ele tem feito. Esta é a convicção que o autor de Hebreus testemunha do capítulo 10, versos 19 ao verso 25, e assim nós encerramos. O texto diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos orar.